Você já veio a Recife? Provavelmente já passou por algumas praias e alguns lugares turísticos, como o Marco Zero aqui de Recife. Mas você já conhece o Pátio de São Pedro? Pois é, hoje eu estou aqui no Pátio de São Pedro, né, com a companhia da Alice Rocha, dos Pelejas Culturais, que vai nos apresentar o Espaço São Pedro, para a gente poder conhecer essa riqueza que tem nesse espaço, que muitas poucas pessoas que visitam Recife conhecem. Então vamos ver o que a Alice tem para nos falar. Oi, boa tarde. Eu costumo dizer que se você não tem muito tempo para conhecer Pernambuco todo, nossa cultura, nossa história, você vem nesse pequeno espaço geográfico, mas que se torna um gigante por tanta diversidade cultural que ele abriga. Esse pátio, ele é uma construção de 1700, essa igreja, a congregação de São Pedro dos Clérigos chegou aqui nos anos de 1700, desejosos de construir o seu próprio templo, e nada melhor do que o centro da cidade, onde já havia um conglomerado de igrejas. Nós temos aqui bem próximo a igreja Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade. Nós temos atrás dessa igreja a igreja do Terço, nós temos a Penha, a Basílica da Penha, nós temos a igreja do Livramento, a igreja de São José do Ribamar, a de São José, dentre outras. Então, Recife, assim, né, com a colonização portuguesa, era de se esperar que ela tivesse tantas igrejas. Mas vamos ao pátio. Essa igreja, como eu falei para vocês, é um projeto de um pedreiro, Manuel Jacome, certo? Que apresentou esse projeto para a congregação, um projeto muito ousado para a época, 1700, e foi aceito. Uma das peculiaridades dessa igreja é justamente a sua nave, que é em forma octagonal, e um teto que acompanha esse mesmo formato. E isso não foi feito despropositadamente, foi uma forma de conseguir aconchegar os fiéis ao altar-mor. Outra peculiaridade dessa igreja é a pintura do teto. Ela foi feita por João de Deus de Sepúlveda, tem uma pintura em perspectiva, e de uma arte tão bela, ele foi referenciado e comparado a Michelangelo, e a igreja foi comparada ao teto da Capela Sistina. Ele é chamado de Michelangelo de Recife? Michelangelo pernambucano. Pernambucano. E João de Deus, ele não ficou com essa arte só para ele, ele teve discípulos, e ele deu a um dos discípulos dele a honra de pintar o teto do forro do... Onde ficam os músicos? Que eu agora esqueci. Que é uma belíssima obra de arte, feita por Manuel de Jesus, e onde ele retrata a passagem de São Pedro recebendo as chaves do céu. Que é belíssima, por sinal. Né? Na nossa sacristia nós temos também outra pintura belíssima, de autor desconhecido, mas pela semelhança dos traços, acredita-se que também é de Manuel de Jesus. Essa igreja tem a imagem de São Pedro com 300 anos, que eles ganharam de um padre vindo de Portugal. Essa imagem, a princípio, ela ficava naquele nicho onde vocês estão vendo essa imagem de barro. Né, foi tirada por questões de segurança. Com o progresso também chega, né, a maldade, também chega os roubos e tudo mais. Então, para garantir a preservação da imagem, a imagem está dentro da igreja e fizeram uma réplica e colocaram no nicho. Mas esse nicho foi construído para aquela imagem. Essa igreja também tem uma peculiaridade da altura das suas torres sineiras. Né? Gilberto Freire chega a comentar nos seus livros que o barroco da igreja de São Pedro, com suas torres sineiras tão esguias, quase alcança as nuvens do céu. Isso é bem poético, mas é bem similar. E isso não ficou só na poesia, as torres também tiveram utilidades. Nós estamos bem próximo aqui ao rio Capibaribe, onde as embarcações atracavam, antigamente aqui já foi o porto, né? E as torres serviam de visibilidade para a chegada dos barcos. Eles conseguiam então chegar às torres e se guiar por lá. Se guiavam pelas torres, da altura das torres. Você pode ver a desproporcionalidade para as casas, né? Isso na década de 1700, Recife não tinha casa espigões, né? Lugar nenhum tinha aqui como hoje.
Mas aí esse pátio foi desenvolvendo, né? A gente costuma dizer aqui que sempre a população se desenvolveu a freguesia de tal igreja. Então a freguesia de São Pedro dos Cravos foi construindo essas casinhas ao redor. Casinhas não no sentido diminutivo, mas em relação à imponência da igreja, certo? E essas casas, elas são do século XIX. Nós podemos ver aqui uma delas quase na sua totalidade, aquela da esquina ali, que é a esquina Pátio de São Pedro com a Travessa de São Pedro. Aqui naquela casa é a casa 4, funciona o Centro de Informação Turística do pátio e funciona a administração do pátio. Esse pátio, eu estava lá em 1700, então vamos voltar um pouco para lá. Essas casas aqui eram residências. O que foi que aconteceu? Na década de 60, né, o governo federal viu no turismo uma atividade para alavancar a economia do país e buscou dos governos estaduais que elegessem um destino turístico para movimentar mais e viabilizar mais esse turismo. Salvador escolheu Pelourinho, o Rio escolheu a Lapa e Recife escolheu o Pátio de São Pedro. Então esse é oficialmente o nosso primeiro destino turístico, segundo Antônio Carlos Magalhães, que tem um museu aqui em homenagem a ele, que é o Mamã no Pátio. E ele funcionava aqui nessa casa, mas tem um Mamã também na Rua da Aurora, que é outro museu. Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, que foi também desse movimento, né, modernista de Andrade, Pai de Andrade, de tantos anos 20, anos 30, exatamente. Anos 40, aproximadamente. Aproximadamente, né? Exatamente. Então nós temos, vamos fazer um círculo nesse pátio, né? Nós temos 5 acessos nesse pátio, como eu falei, a Travessa de São Pedro. Ali nós temos a Rua do Fogo. Por que Rua do Fogo, né? Há 2 versões. Há o Fogo das Mulheres, que aqui já foi um lugar de prostíbulo. E aí as pessoas dizem que ali era conhecida por Rua do Fogo, Fogo das Mulheres. Mas também aqui por trás existia uma indústria que um dia incendiou e negrou a fachada da igreja. Pode ser que tenha sido essa outra versão. Depois você vai falar da Casa do Carnaval. Pois né? é. Então, na esquina da Rua do Fogo com o Pátio de São Pedro, nós temos essa edificação belíssima, que são de 3 andares. Certo? Que é o Centro de Informação e Memória Cultural Casa do Carnaval. Por que Casa do Carnaval? Ela não trabalha só o carnaval, ela trabalha os 3 ciclos, o carnavalesco, o junino, o natalino e a história do Recife. E é um centro de formação e é um museu. Ela trabalha com exposição permanente no primeiro andar e no térreo com exposições temporárias. Está inaugurando hoje uma exposição do ciclo junino, que nós vamos visitar e vocês vão conhecer, certo? No primeiro andar nós temos a história do carnaval, que é muito forte, e ela recebeu esse nome a princípio porque ela começou com um cantor nosso de carnaval aqui muito conhecido, e que ele fez disso aqui um quartel-general para os carnavalescos, porque nós estamos bem próximo ao mercado, ao comércio do centro do Recife. Então, as pessoas vinham comprar os seus adereços para construir as suas fantasias para o carnaval, e elas podiam guardar aqui. Aqui também tinham muitos restaurantes, porque nessa década de 60 entendia-se turismo como casa de câmbio, biblioteca, restaurantes. Então, só depois foram que isso foi transformado em espaços culturais. Isso já veio lá para 80, quando a prefeitura adquiriu 23 dessas casas. Nós estamos falando de um patrimônio histórico-cultural tombado pelo IPHAN desde 1938, quando isso aqui ainda era ISFAM, certo? Olha Hoje só. é IPHAN, mas era ISFAM. O ISFAM ele foi fundado em 1937 e logo em 38, graças ao empenho de Gilberto Freire, esse espaço foi tombado como um local exatamente de a igreja e o seu pátio, porque antigamente entendiam como patrimônio edificações bonitas, edificações que tivessem histórias, né, que pertencessem a famílias abastardas. Mas graças a Deus que já tiveram essa visibilidade e tombaram o pátio como um todo. Então não é tombado só a igreja, é tombado o pátio e mais 63 casas que compõem o pátio de São Pedro. Olha que maravilha! Dessas 63, 20 e algumas são da prefeitura, que abrigam espaços culturais e gastronômicos, certo? Então, como eu falei para vocês, a Casa do Carnaval.
E aquela estátua? Você ficou de me falar daquela estátua Pois que é. tem. Quem é aquele homem que está com o sininho na mão? Não é isso? Nós temos aqui o Circuito da Poesia. E aquele ali faz parte do Circuito da Poesia. E ele é um ícone muito importante da nossa história. Aquele é Solano Trindade, que nasceu num pátio atrás daqui de onde nós estamos, que é outro pátio também muito emblemático para a nossa cultura, e principalmente para a cultura afro. Solano nasceu lá. Foi vizinho de Badia, que é outra história que depois eu vou contar para vocês em outra ocasião. Badia também tem uma história. Ah, eu vou querer forte. saber, você não vai contar Certo? só uma história, não. Apesar de Solano ter nascido aqui tão perto, por que, que a estátua dele está aqui? Por que, que ele está em cima de uma alfaia? Por que, que ele tem um sino na mão, né? Porque Solano, na sua juventude, ele fez uma pesquisa e identificou um percentual baixíssimo de pessoas de pele escura, de negros, nas academias e nas escolas de uma forma geral, né? Então isso trouxe uma inquietação muito forte e ele, junto com mais 3 intelectuais que não me lembro no momento o nome, mas é bem fácil. Mas depois você me passar passa os pra nomes e a gente coloca na descrição. Pois é. E aí ele fundou a primeira Frente Negra Pernambucana. Solano era um artista, né, uma pessoa que, a mãe dele era doceira, o pai era sapateiro, filho de pessoas simples e humildes, mas que já foi um vanguardista na luta contra a segregação racial. E ele buscava essa luta através da arte e da poesia. Solano tem muitas poesias, dentre elas uma foi gravada por Ney Matogrosso, que Tem Gente com Fome. Quando Ney Matogrosso fazia parte dos Secos e Molhados, ele gravou essa música com a letra de Solano Trindade. E depois, quando ele iniciou a carreira solo, ele regravou também essa música. Então, é uma música que tem gravada por ele, tanto como conjunto, Secos e Molhados, como na carreira solo dele. Solano foi perseguido, como todos na época dele, né, que até hoje lutam por direitos da população. Sim. E nessa perseguição, ele foi daqui para Salvador. Salvador ele continuou sendo perseguido, foi para o Rio, foi perseguido, foi para São Paulo. Em São Paulo ele escolheu uma cidade afastada dos holofotes, que seria Embu. Embu era uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade simples, que não tinha nenhuma relevância para o mundo, vamos dizer assim, porque todo local tem a sua importância e a sua relevância. Não estou dizendo que Embu não tinha, viu minha gente? Eu estou só contextualizando que ela não estava nos holofotes. E Solano levou ela aos holofotes. Porque Solano se estabeleceu lá. Então Solano é assim um multiartista, vamos dizer assim. Ele é diretor de teatro, ele é teatrólogo, ele é cantor, compositor, pintor, escritor, poeta. E ele desenvolveu todas essas artes lá em Embu. E levou a família dele para lá, que também tem essa veia artística. E Embu tornou-se Embu das Artes graças a Solano Trindade. Olha, eu não conhecia essa história. E você é paulista, né? Exatamente. É. E a Globo já falou de um documentário de Embu das Artes, o que me entristeceu muito, porque ela não citou sequer o nome de Solano Trindade, certo? E Solano tem essa relevância. Solano foi professor de um artista muito famoso da Globo, que faleceu agora na pandemia, Sérgio Manberti, certo? Então, tem todo esse registro, né? Nós temos uma escritora aqui que conhece muito a vida de Solano Trindade, e graças a ela eu pude ter essa informação, porque quando eu fui estagiária aqui no pátio, me inquietava saber mais sobre a vida de Solano Trindade, né? Porque as pessoas até daqui pouco sabem da importância dele para a nossa cultura, tá tranquilo? Bem, então, toda essa importância de Solano, que daria uma live só para falar de Solano, viu? Sim, porque com certeza. Tem muita informação sobre a vida dele, sobre tudo que ele fez, sobre tudo que ele contribuiu para a cultura. E o que eu acho bonito, porque as armas dele eram exatamente isso, a cultura e as artes. Ele lutou com a cultura e as artes e conseguiu muita coisa. Fundou a primeira Frente Negra Pernambucana, né? Olha. Então isso aí é um marco muito sim, importante. Sim, sem dúvida. E aí, falando para Solano, a gente já pode atravessar, a gente já falou um pouco da igreja, para o núcleo de cultura afro. A gente não falou que a igreja está sendo restaurada. Pois Isso. é, minha gente, veja só, essa igreja, né, ela já sofreu, como esse pátio como um todo, vários declínios e ascendência. E aí, o ano passado, eu fiz meu aniversário aqui e passei mal até, porque eu digo, eita, a igreja está terminando de ser restaurada. E o pessoal me falou, disse, não, estamos fechando, porque o restauro foi interditado. Isso no dia 17 de agosto de 2021.
essa coisa de pandemia, eu tenho saído pouco. Hoje eu tive o prazer de receber esse prêmio, de vir aqui mostrar essa minha cidade linda a Vladimir, por indicação de Marco Pereira, um amigo meu. E aí vou lá do ladinho da igreja, a igreja voltou o restauro. Está numa coisa mais linda desse mundo, vocês vão ficar encantados. O teto já está pronto, né? Os altares laterais estão sendo reconstituídos, o altar-mor já está pronto também. A previsão é até o final do ano. Eles falaram setembro, outubro ou novembro. Eles estão com previsão para setembro, mas até dezembro a gente está com essa igreja de volta. Então, assim, no Natal, nós vamos ter no nosso ciclo natalino. E, olha, gente, tá lindo. A gente não pôde fotografar por questões de burocráticas deles mesmos, né? E a gente compreende, mas o pouco que a gente conseguiu ver vale a pena, né? Vale a pena. E aí no Natal costuma se iluminar, ela acende toda. Eu tenho fotos, inclusive, que depois eu vou passar para você dela iluminada. É a coisa mais linda desse mundo, certo? E é incrível, é assim, é como se diz, segundo Jean Bazin, segundo Gilberto Freire, né, arquiteto Jean Bazin, essa é a maior representação do barroco pernambucano, é a igreja de São Pedro dos Cléticos. E um detalhe também, né, a igreja de São Pedro, ela é a concatedral. A nossa catedral está em Olinda, porque o nosso estado, a primeira capital foi Olinda, e a nossa sé é lá. Mas como a arquidiocese mudou-se para Recife, que é a capital do estado de Recife, né, desde 1700, então a igreja foi eleita a concatedral. Então é a concatedral de São Pedro dos Cléticos, de Recife. Olha porque que maravilha. Tem muitas igrejas de São Pedro no mundo afora, inclusive em Roma, né? Sim, tem um pátio. Sim. E aqui nós temos pombos também feitos em Roma. Viu? Eles não estão aqui hoje, mas de manhã. Isso aqui é cheio teve uma revoada. Olha, tem um ali. Aqui é cheio de pombo, igual no pátio de São Pedro, lá em Roma, viu, minha gente? Então vale muito a pena vocês virem conhecer esse pátio. E aí, transversalizando com Solano Trindade, né, que trabalha a cultura afro, nós temos aqui também um núcleo de cultura afro, que é um espaço cultural exatamente para dar suporte e desenvolvimento à cultura afro, certo? Então ele serve para salvaguardar a história e para movimentar, porque não adianta só salvaguardar sem movimentar. É onde tem aquelas portas verdes, né? Ali. Não, é do lá, que está aberto, que vai saindo agora aquele rapaz. Certo. As portas verdes que estão fechadas, elas são anexas da Casa do Carnaval. Ah, entendi. Entendeu? Aí depois ele é entre o anexo da Casa do Carnaval e o restaurante O Buraquinho. Certo. Que também é um restaurante que tem história. A gastronomia aqui eu costumo chamar de gastronomia cultural. Por quê? Porque ela é uma gastronomia que vem de herança de família para família. O Buraquinho, ele é um restaurante reminiscente do Buraco de Otília, uma cozinheira que abriu um restaurante aqui na década de 40 e fez sucesso até a década de 70. Eu frequentei, ainda sob palafitas com o meu avô, certo? Para onde se dirigia vamos dizer assim, as pessoas mais abastadas do local, que queriam uma comida diferenciada, né, tudo mais. Então Otília era essa cozinheira que tinha o dom de a comida dela era tão boa que a gente costumava dizer que comia rezando. Eu fico imaginando isso. Pois é, e aí o carro-chefe de Otília era a cabidela. Cabidela é um prato que nós comemos aqui no Nordeste, que é uma galinha guisada, onde se coloca o sangue da galinha. É como se fosse frango ao molho pardo? É o frango ao molho pardo. Ele é o frango ao molho pardo, só que aqui a gente chama de cabidela. Ah, sim. Certo? E aí tem toda uma história gastronômica com isso, porque é um prato tipicamente nosso, mas que é encontrado em alguns lugares fora do país. Ah, é? Ah, não sabia não. Então, eu vi uma entrevista do maestro Forró, que citou o nome de um país que eu não me recordo no momento, que ele disse que chegou lá, quando ele viu a galinha cabidela, ele se sentiu em casa, na cozinha da mãe dele. Então tem todo esse link, né? As coisas no mundo, elas se transversalizam e a gente às vezes fica surpreso. Passando do Buraquinho,
nós temos uma casa que está fechada, que é a Casa da Guarda, né? Ali tem um guarda ainda, que é da Guarda Patrimonial. Então eles têm uma casa aqui para cuidar do patrimônio, certo? Vocês estão vendo aquela placa ali, Banguê, aquilo já está fechado, a pandemia, infelizmente eles não conseguiram reabrir ainda, mas é um restaurante também cheio de história, certo? É um restaurante que começou com um simples caldo de cana, pão doce e, pasme, o tiragosto deles era ovo de boi. Ovo de boi, testículo de boi. Testículo de boi, né? Que, segundo alguns entendidos, falam que pode virar um caviar. Não é só a ova do peixe que vira um caviar. O ovo de boi também pode se assemelhar a um caviar. Enfim, não é a minha praia a gastronomia. Mas o Banguê, na década de 70, isso eu presenciei, o pátio era muito dinâmico. Existiam atrações culturais. A Orquestra Sinfônica do Recife já se apresentou aqui no pátio. Luiz Gonzaga já se apresentou aqui. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Luiz Gonzaga já se apresentou aqui no pátio. A Orquestra Sinfônica já se apresentou aqui no pátio. Todas as pessoas que chegavam ao Recife, políticos, intelectuais e tudo mais, se trazia no pátio, como hoje eu estou trazendo o meu amigo Vladimir. Né? Então as pessoas importantes não são só aquelas que ocupam cargos políticos, mas são as pessoas que são importantes para a gente. Então mais uma pessoa importante está visitando o pátio hoje, que é Vladimir. E dentre eles, Juscelino Kubitschek esteve aqui, né? Mês passado recebemos aqui a visita de Caetano Veloso, que almoçou aqui no restaurante, no São Pedro Restaurante. Também está lá no Instagram e no YouTube. Vá lá no canal de Caetano que você vai ver ele aqui no pátio, né? Então, o pátio é isso. E aí, o Banguê, ele nesse momento, ele tinha uma ceia regional, aos domingos à noite. Então, nessa época, década de 60, né? Recife não era essa grande metrópole que é hoje, não tinha essa variedade de restaurante que tem hoje. Então, o Banguê era o restaurante cobiçado para ser do domingo. Existia uma fila de espera, tinha que agendar e uma fila de espera. Eu já esperei para jantar no Banguê, então eu estou falando de uma coisa que eu vivenciei. Mas infelizmente a pandemia, né, o seu Vavá morreu, a esposa dele que ficou viúva manteve o Banguê durante muitos anos e ainda mantém, mas agora na pandemia ficou mais difícil, mas eu tenho fé que eles reabrem. Ao lado do Banguê nós temos o Centro de Arte Design. O Centro de Arte Design, ele foi, como o nome diz, ele foi criado para trabalhar o arte design. Mas com todas essas idas e vindas da cultura, ele perdeu esse foco, mas ele não deixou de existir e de contribuir com a cultura. Então hoje ele abriga vários outros segmentos culturais. Atualmente ele está abrigando uma exposição que trata da Jurema Sagrada. Que eu não conhecia. Pois é, que faz link com a religiosidade afro. Então lá dentro nós temos uma exposição de fotógrafos, né, que foram contratados para esse projeto, que está lá os créditos e tudo mais, né? Temos um menino ali que faz uma mediação muito boa e estamos aí, que essa exposição está aqui desde novembro do ano passado e ela vai até agosto para fechar o ciclo da Jurema, certo? Como já falei para vocês, a casa adjunta do Centro de Informação Turística. Mas a gente pulou uma coisa bem interessante e vamos voltar aí na nossa live. Tá vendo aquela casa ali de azulejo? A única casa de azulejo do pátio, que ainda tem azulejo, sim, junto verdade. da varanda. Aquela casa é o Memorial Chico Sainz. Para quem não sabe, Chico Sainz foi um rapaz nascido em Rio Doce, em Olinda, cidade vizinha nossa, cidade irmã, Olinda e Recife, fazendo aniversário no mesmo dia, 12 de março. Chico Sainz foi um menino nascido na periferia e ele descobriu esse movimento. Ele foi convidado para participar de um movimento de rap, de rock. E ele se encantou, mas ele não ficou no encantamento. Ele fez a junção de ritmos, juntou rock com maracatu, com frevo, e ele criou o movimento Mangue Beat, né? Que é da lama ao sucesso, que é o caranguejo, que é o símbolo do movimento Mangue Beat. Nós temos a escultura do caranguejo na Rua da Aurora. E como estamos no mês também que vai inaugurar a FENEARTE agora dia 5, quando você vem da Zona Sul para a Zona Norte, você vai encontrar uma escultura de caranguejo também bem grande em ferro, que é o convite para a FENEARTE. Então, Chico Sainz, esse rapaz, ele morreu muito jovem, ele morreu em 97,
mas ele recebeu esse memorial que traz um acervo da vida dele. Ele teve pouco tempo de vida, mas um tempo muito intenso, e criou um movimento, né? A princípio, Ariano Suassuna se brigava muito com ele, depois entendeu e ficou tudo muito bem. Então, Chico Sainz levou a nossa cultura para fora do país. O movimento Mangue Beat, que está completando 30 anos esse ano. 30 anos. Esse ano. Estamos assim, em muitas datas comemorativas, né? Olinda esse ano está fazendo 40 anos que recebeu o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Você falou para mim que Olinda já foi país. Não, Pernambuco já foi país. Ai, perdão, é verdade. Olha o passaporte. É verdade, você falou Pernambuco. Olha, eu já estou falando bobagem. Não, mas a gente mistura, faz parte. Por que Pernambuco já foi um país? Porque nós tivemos a Revolução de 1817, onde um grupo de pessoas do comércio, pessoas de vários segmentos da sociedade se juntaram e acharam abusivos os impostos que estavam sendo cobrados por Portugal, certo? E pelo comércio. Então, eles disseram, a gente não precisa se submeter a isso, nós temos a riqueza, nós tínhamos a monocultura do açúcar. O açúcar era o ouro branco da época. O açúcar do Nordeste foi que bancou o desenvolvimento do sul do país, né? Então, o imperador se estabeleceu no Rio de Janeiro, mas foi bancado pelo açúcar do Nordeste. É bom que o Brasil saiba disso. Sim, né? lembre disso, lembro dos livros, né? de história. Pois é. Então, Pernambuco sempre foi um estado muito revolucionário, até hoje ele não se acomoda com esse processo. Sim, exato. E aí, em 1817, esse grupo criou uma bandeira, que é a bandeira de Pernambuco, que nós temos até hoje, que saiu, acho que eu trouxe, deixa eu procurar. E eles fizeram a Constituição, certo? E lá em Olinda, de frente da Câmara de Olinda, deu-se o grito de independência. A bandeira não ando sem a minha bandeira, mas hoje ela não veio, gente, perdão. Enfim, Pernambuco foi um país durante 75 dias. E isso não foi à frente porque outros estados que eram para ter, né, agregado e fortalecido a Revolução deram para trás. E aí Portugal conseguiu prender os revolucionários, alguns morreram e outros foram presos. Mas nós fomos uma república durante 75 dias e a nossa bandeira é a mesma criada nesta época. E com a pandemia, com a queda do turismo no mundo todo, né, a empresa metropolitana de turismo, a Impetu, teve a célebre ideia de lançar o passaporte. Se nós já fomos um país, nós temos direito a um passaporte. Então esse passaporte você pega em vários estabelecimentos da cidade, que são os CATs, Centro de Atendimento ao Turista, e você chega nos atrativos turísticos e você recebe o carimbo. Eu tenho um passaporte aqui, ali tem um passaporte gigante, mas eu vou mostrar aqui o passaporte muito menor para vocês e alguns carimbos. E aí a gente, com essa brincadeira... Eu vou querer meu passaporte, você vai ter hein? seu passaporte sim, né? E com essa brincadeira, o que é que está acontecendo? As pessoas ficam aqui enlouquecidas, aí está faltando passaporte nos estabelecimentos, porque os pernambucanos também querem passaporte. Eu sou pernambucana, nascida e criada aqui, com muito orgulho. Eu gostei muito dessa ideia, porque ela é estimulante para que até os próprios moradores, né, assim, visitem os espaços culturais. Nós estamos trabalhando no turismo, que é o turismo criativo, certo? E esse turismo, ele visa o quê? O turismo só é bom quando ele é bom para o morador. Ele primeiro tem que ser bom para o morador, para depois ser bom para o turista. Então, o nosso passaporte é esse aqui. Deixa eu ver, mostra para mim. Certo? E nós recebemos vários carimbos de onde a gente vai. Aqui tem um lugar para você botar sua foto, sua identificação, é um passaporte. Sim, sim. Certo? E nós temos vários carimbos. Carimbo da Prefeitura, carimbo do Visite Recife, do Bora Pernambucá, do Recife Convexo, da Caixa Cultural. Passaporte do Pelejas Culturais, que é a minha empresa, certo? Aqui, ó. Ah, olha, eu vou ter que ter um carimbo do teu... O passaporte da Recicultura. Recicultura é uma parceria que eu faço com outra empresa, que é de Duda Carvalho, uma menina que é apaixonada pelo rio, é engenheira hídrica, inclusive está agora começando o doutorado dela, e ela é apaixonada, o sonho dela é nadar no Rio Capibaribe, e a gente ainda vai ver esse rio limpo e ela nadando, certo? Passaporte da Usina de Arte. A Usina de Arte fica em Água Preta. O carimbo, né? Você fala. O carimbo da Usina de Arte.
que é um atrativo cultural. Era uma usina de açúcar que entrou em decadência, como tantas outras, passou um tempo fechada, mas os seus proprietários foram a Iotim e ficaram encantados com o Museu de Iotim, lá em Minas Gerais, e trouxeram o artista e começaram a construir uma pequena Iotim aqui. E hoje, a usina que moía cana, hoje moe arte. E isso trouxe muito beneficiamento. Por quê? Porque a usina ela ainda tem um centro habitacional muito forte, onde as pessoas não queriam sair de lá. Os jovens estavam saindo, mas os mais velhos não queriam sair, não tinham o que trabalhar e o que fazer. Então, o turismo e a cultura trouxe fôlego novo para o local. A usina parece uma pequena cidade do interior, tem praça, tem que legal, escola, tem UPA, tem uma igreja que eles são muito devotos. Eu não conheço esse lugar ainda. Pois é, usina de arte, vale muito a pena conhecer. E a peleja leva para lá. Oba! Nós temos aqui o carimbo de Escada. Escada também é um local bem interessante, porque ela tem várias histórias, né? Como todo lugar de Pernambuco tem, mas Escada tem uma peculiaridade, que é a cidade natal de Cícero Dias. Cícero Dias! Eu fiquei enlouquecido quando encontrei o Cícero Dias na Casa da Cultura. Pois é. Porque tem dois painéis dele. Lá. E nós temos um no Marco Zero do Recife, que é a Rosa dos Ventos. Né? Cícero Dias é um menino nascido em Escada, no Engenho Juliá. Foi estudar no Rio, foi estudar inclusive artes, mas saiu, não concluiu, porque não era aquela arte que ele queria desenvolver. Ele já era muito irreverente naquela época. E a primeira grande obra dele foi Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife, uma obra de 12 metros de extensão por 2 de largura. Onde essa obra está hoje? Essa obra não sei lhe dizer onde está hoje, sinceramente, mas é uma pergunta que vale a pena uma pesquisa. A gente já coloca aqui nas anotações. Exatamente. Então, lá tem o Museu Cícero Dias em Escada. Eu levo também turistas para lá. E lá em Escada, agora na pandemia, nós tivemos a honra de ter o nosso primeiro produtor de chocolate, Fritubá, que é da Árvore à Barra. Alfredo, que é da família, inclusive, de João Alfredo, que escreveu a Lei Áurea. Tem engenho, a família dele tem engenho lá. E durante a pandemia, eles foram fazer a quarentena lá. E Alfredo identificou muitos pés de cacau. Aqui no Nordeste, a gente não tem o costume de comer cacau, nem de plantar, nem de colher cacau. Não é uma fruta que faça parte do nosso cardápio. Entendi. E ele achou estranho por ter tantos pés de cacau na propriedade do pai dele e o que era que fazia desse cacau. Então ele foi estudar isso, ele é engenheiro também, estava desempregado devido à pandemia e hoje ele é o primeiro produtor de chocolate de Pernambuco. Olha, um chocolate que legal. orgânico, totalmente orgânico, certo? Que tem a vários percentuais, chocolate 45%, 75%. E ele faz uma mediação e recebe o visitante, ele conta a história dele, eu dei só um spoiler aqui, né, porque eu vou deixar para quem ele conta toda a história dele e a gente ainda faz um tour pelo engenho, faz uma trilha, toma banho de bica, come rolete de cana, toma água de coco e depois degusta o cacau e degusta o chocolate. Me diz uma coisa, daqui do Pátio de São Pedro, tem mais alguma coisa pra gente falar, pra gente ir caminhando para o encerramento da nossa live? Pronto, veja só, deixa eu me situar se eu falei. Porque assim, todas essas casas são equipamentos culturais. Eu falei para vocês das que estão funcionando, porque o pátio ficou fechado durante a pandemia e muitas estão em restauro, né? Inclusive existe um projeto que está restaurando, que restaurou a Casa do Carnaval, que o restauro foi inaugurado o ano passado, no dia do meu aniversário. Sim, sim. Esse ano foi inaugurado o restauro do Memorial Chico Sainz, certo? Mas nós estamos em restauro ali o Museu Luiz Gonzaga. O Museu Luiz Gonzaga é um ícone da nossa cultura, né? Levou a nossa cultura também para fora do país, cantando a vida do seu povo. Então tem o Memorial Luiz Gonzaga, tem o Memorial de Arte Popular, tem o Museu de Arte Popular. Aqui era o Mamã no Pátio, não sei se vai reabrir, enfim. E tem aqui o projeto Pátio Criativo, que o turismo criativo está chegando com muita força. Nós estamos entre as cidades criativas do mundo. E nós temos também Pernambuco e seu pioneirismo, né? O turismo criativo ele foi desenvolvido mais na Espanha e em outros países, mas chegou aqui muito forte. E nós temos Larissa Almeida, que é uma pessoa que pesquisa sobre esse turismo há muito tempo. E agora na pandemia ela escreveu um livro, certo? Sistematizando o turismo criativo. Olha que legal. O primeiro livro sobre o turismo criativo também é nosso, também é de uma pernambucana.
E esse ano nós estamos tendo o primeiro curso de condutores de turismo criativo do Brasil, quiçá do mundo, do qual eu estou fazendo parte. Que é um curso online que o projeto conseguiu a aprovação e nós estamos tendo esse curso também, porque a gente entende que o guiamento do turista deve ser afetivo. A gente deve conectar pessoas a pessoas, pessoas a território. Sim, né? sim. Que o maior patrimônio são as pessoas, não são as edificações. Exato. E a história, porque é o nosso patrimônio imaterial. Então, trabalhando todo esse molde, todo esse link. E aí, no pátio, nós temos tudo isso aqui. Eu não quis falar dos outros equipamentos, porque eu não sei se eles vão reabrir no mesmo perfil que eles eram. Né? Eu tenho uma monografia onde eu pontuei cada casa dessa. Na época, em 2012, quando eu trabalhei aqui, todas essas casas funcionavam como equipamentos culturais, mas depois da pandemia algumas estão fechadas e a gente não sabe como é que elas vão reabrir. Sim. Estamos torcendo que se não reabrir no mesmo perfil, mas num novo perfil dentro da nossa cultura. Maravilha! Então, gente, vocês viram aqui a apresentação maravilhosa da Alice. Eu fico muito feliz de ter conhecido ela e a gente poder estar junto aqui aprendendo bastante com as coisas que ela pesquisou, porque ela é apaixonada por esse lugar. Uma das coisas que me atraiu muito à medida que a gente foi conversando aqui pela manhã. Então é isso, vai ficar registrado aqui para vocês quiserem ver com calma, porque tem bastante informação, por isso achei interessante gravar, porque é muita informação para a gente assimilar. E aí vocês depois podem questionar mais coisas, colocar outras coisas que gostariam de ver, gostariam de saber. Vou deixar o contato da Alice e do Pelejas Culturais para que vocês possam também entrar em contato com ela. Tá bom? Venham conhecer o Pátio de São Pedro, que vocês vão amar. Aí eu já amei, já tô amando. E venham pernambucar. Ah, sim, com certeza.